Hoje estamos aqui na casa da dona Neni Aparecida Caroba Cantertese, né, 7 de novembro, para estar realizando a entrevista de história oral, reconhecendo saberes a voz das comunidades. A senhora poderia estar se apresentando? Boa tarde, né? Primeiro, boa tarde, para mim é um prazer. O meu nome é Neni Aparecida Caroba Cantertese. Sim. Eu nasci em São Sebastião do Amoreira e dia 11/12/1956. Portanto, eu tenho 67 anos completos, dos quais mais eu morei aqui em Jardim Alegre, né? Morei em outros lugares, mas foi pouco tempo. Qual que fica essa região dessa que cidade? Eu nasci para lá de Londrina, depois de Londrina, próximo de Açaí. O nome mesmo? Hoje é São Sebastião de Amoreira. Mas quando eu nasci, há muito tempo atrás, 67 anos, era Amoreira só. É uma cidade pequena, menor que Jardim Alegre, ela mas uma cidadezinha lá quase no norte velho, perto de Cornélio Procópio, entre aquela região ali. São Jerônimo da Serra, é nessa região. Dona Neni, qual que eram as condições da época do nascimento da senhora? Olha, eu nasci numa fazenda Cachoeira, era do município de São Sebastião de Amoreira hoje, mas era Fazenda Cachoeira. Tem essa fazenda até hoje lá, só que naquela época eles plantavam café, foi na época do café, então era muito, plantava-se muita coisa, mas o café era o predominante. A fazenda era muito grande, uma fazenda que tinha 13 seções, ou seja, interessante, as seções eram localidades. Então era assim, a Fazenda Cachoeira tinha a sede era maravilhosa, pra você ver. Na sede tinha campo de futebol, tinha um prédio que a gente falava o cinema, porque lá eles passavam filme, tinha médico, naquela época, em 56. Numa fazenda? Numa fazenda, era a fazenda dos Lunardelli. Dos Lunardelli, Jeremias Lunardelli era o dono da fazenda naquela época. E essa fazenda tinha 13 seções. Nessa sede que eu falo da fazenda, tinha a sede, a casa do dono da fazenda, que quando vinha ele se hospedava ali, e tinha a casa do administrador da fazenda, a casa do rapaz que trabalhava no escritório, a casa dos fiscais, a casa do médico, que eles contratavam sempre um médico para morar lá na fazenda, morava na fazenda. E daí é lógico que não era todos os procedimentos médicos que eles faziam, mas atendia pronto-socorro, assim, tipo pronto-socorro, que quem era caso grave ia para a cidade, ia para Moreira, para o Hospital da Moreira, ele ia. Mas era como um patrimônio, como um lugar assim, uma localidade, uma comunidade que morava ali. Tinha muitas casas, tinham mais ou menos uns 50 grupos, eram grupos interessantes, até eu falo assim, está na minha memória, e hoje acho que nem existe mais aquele tipo de moradia para as pessoas. Então tinha a sede, lá onde estavam as casas, tinha o terreirão, tinha a máquina onde secava o café, tinha uma máquina que beneficiava arroz e milho, sabe? Então era assim, muito organizada essa fazenda. E tinha outro terreirão grande, porque era muito café, e depois começavam as casas dos moradores, dos trabalhadores, dos colonos, dos trabalhadores da fazenda. E eram grupos, tinha 5 cômodos de um lado, 5 cômodos do outro, eram 10 cômodos numa casa só. E essas casas, elas abriam uma para um lado, outra para o outro, na cozinha, e da cozinha tinha uma varandinha, e entre um grupo e outro tinha uma caixa d'água encanada, que vinha ali a água com 2 repartições para as 2 famílias utilizar. Então era assim, muito, muito assim, organizado, eu acho até, e quando eu nasci já era assim. Eu nasci numa das sessões, as sessões eu me lembro até agora o nome dos locais. Eu nasci numa sessão que chamava Capelinha, mas tinha Flórida, Barbacena, Aguapeí, Criciúma, Cascata, sabe? Monte Alegre, Bela Vista, e essas sessões
Tá me faltando mais 3, não estou lembrando agora. Mas essas sessões, era assim, tinha também uns 50 grupos de casa, tinha moradores, e dividia a região daquela localidade por café. O que se dizia colônia, né? A colônia. Aí tinha café ali aquela região era ali. Tinha um outro lugar que falava o pomar, mas era uma localidade que tinha gente morando. E tinha um pomar que atendia a fazenda inteira. Lá tinha laranja, banana, frutas de todas as espécies plantada ali, e tinha um morador que morava ali, cuidava do pomar, e as pessoas da fazenda, que trabalhavam na fazenda, ia lá, comprovava que tinha, podia pegar das frutas que tinha lá. Sabe? Muito interessante. Então era assim um local que não existe mais, mas assim, tipo colônia, um Brasil que ficou distante de nós agora, sabe? Porque em 1956, então era café, muito café, mas tinha outras coisas que plantavam. O que plantava lá dava, mas era muito café. A produção campeã era café. Sim. Esse Jeremias Lunardelli, eu fiz uma entrevista com o seu Antônio Camilo, ele falou, só que agora eu não me recordo direito, sobre essa família Lunardelli. Qual que é a relação com o município de Lunardelli? Eles eram os donos. Ali em Lunardelli, o seu Jeremias tinha a fazenda Barbacena, que é lá próximo. E daí, quando fundou Lunardelli, ele doou parte da fazenda dele para eles começarem. E daí aumentou ali. E aí, em homenagem ao seu Jeremias, hoje eu acho que já nem é mais dos Lunardelli, a fazenda Barbacena ali, porque ele morreu há muito tempo, e ele ficou para os filhos, até essa fazenda Cachoeira, lá onde a gente morava, ficou para o seu Antônio Lunardelli, que era filho dele. E a fazenda Cascata, que eu também morei perto de Bela Vista do Paraíso, ficou só para o seu Jaime, que era genro desse seu Jeremias, sabe? Então, Lunardelli, ali a fazenda Barbacena, que é em Lunardelli, eu tenho a impressão que ficou para um dos filhos. Tenho a impressão, não sei, com certeza, um dos filhos ficou para eles. Mas aí foi acabando, a família não ficou com... Mas ele era um grande fazendeiro, assim, até teve uma novela, você lembra que teve uma novela, Terra Nostra? Que tinha o Jeremias lá, né? Só que o Jeremias que tinha lá na novela tinha passado os irmãos para trás e ficou com a terra. E até uma neta dele postou uma fala, assim, um repúdio à novela para a Globo, porque ela disse, não foi assim que o meu avô Mas tem a ver com a história dele. Mas tem a ver com a história dele. Eles contaram a história dele, só que eles fizeram uma versão como ele tinha passado as pessoas para trás, sabe? Os parentes, os irmãos. E não foi isso que aconteceu. Ele, na época de colonização do Brasil, eu acho, essa 7.000 era deles. Lá, 1900, do Bolinha. E a fazenda do Doutor Arruda? Não, a fazenda do Doutor Arruda eu conheço. Mas você conhece as fazendas, assim, do princípio e do início da cidade? Quando nós mudamos aqui, em 1968, que a gente mudou no município aqui, já tinha essas fazendas e já era do Doutor Arruda. A Caríntia era daquele, eu acho que é embaixador, lembra que eu falei que a filha era Carolina e foi minha aluna? Então ela já tinha fazenda Caríntia. Então aqui já era, e próximo ao Rivaí tinha a Suíça, sabe onde sai o mato lá, perto de Lunardelli? Começava aqui em Jardim Alegre, era dele. Dos Lunardelli. Quem que é o Doutor Arruda? Quem que é o Doutor Arruda? Doutor Arruda era um senhor que tinha fazenda aqui. Ele e a esposa moravam aqui, mas eles eram de São Paulo, parece. E eles vinham aqui muito. Visitei ele muitas vezes. Ganhei muitas prendas para a festa junina do Doutor Arruda. Era um senhor alto, moreno. Ele era médico ou era o quê? Eu acho que ele era médico. Mas ele, quando eu o conheci, quando a gente visitava, ele já não exercia profissão mais não. Ele tinha escolhido viver ali. A casa dele era uma casa muito bonita. Não sei se ela está lá, porque eu acho que demoliram a casinha, sabe? Mas eles estavam, sabe aquelas casas no meio do pomar que sai uma chaminézinha? É assim. Então eles ficaram, foi muito, muito interessante mesmo.
o jeito dele colonizar aquela fazenda aqui. Mas foi ele. Então, a senhora tem irmãos? Tenho um, mas é falecido. Falecido. É Nelson Caroba, meu irmão. Nelson Caroba. É, Nelson Caroba. Ele faleceu já tem 20 anos. 20 anos? Ele trabalhava com o quê? A senhora podia falar? Ele tinha açougue aqui em Jardim Alegre. Ele tinha açougue aqui em Jardim Alegre, mas ele morou aqui, morou em Curitiba também, trabalhando. Depois ele voltou para cá e tinha açougue ali na Avenida Paraná, ele tinha um açougue. E ele tinha diabetes. E não respeitava o diabetes, sabe? O diabetes é uma doença silenciosa, né? Sim. E ele parou, ele tinha que tomar insulina todos os dias. Ele parou e dá-lhe cerveja, né? Gostei. E dá uma gostada de cervejinha. E ele infartou. Que coisa. E veio a falecer. Qual que é a data de nascimento dele? Ele é 6 de dezembro de 1961 que ele nasceu. Entre eu e ele, a diferença de 5 anos. 5 anos. De um para o outro, sabe? E ele também nasceu nessa fazenda que eu nasci. Mas a gente morou lá há muito tempo. Sim. E sobre a origem da família da senhora, o que a senhora pode nos dizer? Origem, descendência? Olha, eu sou Caroba, Pereira Caroba, que a minha mãe era Pereira e meu pai Caroba. Mas nós estamos no mesmo local, lá de São João do Paraíso, Minas Gerais. Lá eles nasceram e meus avós nasceram lá também. E eles moraram nesse lugar. Até hoje nós temos familiares lá. E eles, quando a minha mãe casou, em 1951, ela casou e veio para o estado de São Paulo. E do estado de São Paulo, ela veio para essa fazenda em São Sebastião de Amoreira. E daí morou lá por acho que uns 15, 20 anos. E depois ela saiu de lá e veio para Bela Vista do Paraíso. E de Bela Vista do Paraíso ela veio para cá, porque meu pai comprou um sítio, aquele tempo falava Sertão, aqui nessa região, que hoje é município de Lunardelli, mas naquela época era, acho que tudo de Vaiporã, quando meu pai comprou. Não tenho certeza, mas aí ele comprou esse sítio, a gente tinha que abrir, era mato, tinha que derrubar esse sítio e vir para cá, né? E colonizar, a sonhada terra, que todo mundo trabalha para um dia descer um pedacinho, né? E meu pai fez isso. Só que nós nunca moramos nesse sítio, sabe? A gente veio daí de Bela Vista do Paraíso, que a gente veio abrir esse sítio. Mas a gente foi morar na Água Verde, aqui em Jardim Alegre, para lá de Lidianópolis, bem na beira do rio, Salto Fogueira. Nós escutávamos o barulho da água do Salto Fogueira, sabe? Aí meu tio tinha um sítio lá. E meu tio é o Eurico Pereira, é o pai do Giovanni, do chocolate, sabe? Ele tinha um sítio lá. E daí nós fomos trabalhar no sítio dele e meu pai Dalito abriu o sítio lá. E desse sítio dele, a gente ficou uns 2, 3 anos naquele sítio. E daí outros parentes Caroba morava aqui perto da Placa Luar. Já viu falar dos Caroba que moram ali perto da Placa Luar? Então o avô dos que estão hoje, né? Porque o senhor Juvencio Caroba tinha chegado aqui no município de Jardim Alegre antes de nós. E daí ele descobriu que nós estávamos ali na Água Verde, ali perto de onde a gente estava morando. E ele achou a gente. Aí ele achou nós, foi lá e fazia muitos anos que eu não via meu pai, mais de 40 anos que eu não via meu pai, muito tempo. E daí ele tinha uma chácara aqui em Monte Alto, e ele falou pro meu pai, vendeu pro meu pai aquela chácara, e falou, vem morar perto de mim, para ficar aqui mais perto, para as crianças estudar. Eu tinha 10 anos naquela época. E daí a gente veio para ali, para Monte Alto. E de Monte Alto nós íamos morar aqui em Jardim Alegre. Aí a gente mudou, do Monte Alto a gente mudou aqui na rua Santa Rita, 297. E a senhora deve ter conhecido a turma dos Bento lá no Monte Alto, não? Olha, eu lembro do pai do Hélio Rodrigues, do Hélio taxista, do Joaquim Português, que morava lá, e os Bento é o seu Marcílio, aquele povo, né? Eles moravam lá também. Sim. Eles moravam lá. É do parente meu. Dos teus parentes. Verdade, eles moravam ali. Sim. A senhora teve contato com os avós, paternos e maternos? Não? Não conheci.
O meu avô materno veio, quando meu irmão nasceu, ele veio de Minas Gerais visitar meu irmão, porque quando eu nasci, minha mãe levou eu lá em Minas para ele conhecer. E quando meu irmão nasceu, era homem, ele falou, não, eu vou visitar. E ele veio e ficou 21 dias em casa e faleceu aqui em casa. Até foi sepultado aqui, porque naquela época, como é que nós ia levar ele para Minas, né? Aí ele foi sepultado lá em Amoreira também. Ele veio a falecer aqui. O que a senhora sabe sobre a história deles? Assim, o que eles trabalhavam? O meu avô, esse meu avô materno, chamava Januário Pereira, já é pai da minha mãe. Ele morou lá também em São João do Paraíso, em Minas Gerais, mas ele era metido a jagunço, sabe? Ele é da turma lá dos Lampiões, daquelas invasões que teve lá. Ele trabalhava com aquilo, mas eles tinham terra, muita terra, então eles tinham engenho, e a família do meu pai também tinha lá, mas a família do meu pai já era uma família tranquila, mais calma, e eles tinham tudo era cana de açúcar, e produzia rapadura, eles produziam isso, era rapadura, que era o forte deles. E no banhado, assim, na água, lá tem os vales, assim, que enche de água, sabe? Eles plantavam arroz. E nos altos, nos penhascos, assim, eles plantavam cana. E a cana ressecou até o lago, que hoje você vê o rio morreu. O rio que enchia, que a minha mãe nadava, que tinha peixe, que tinha tanta coisa, sustentava as famílias ribeirinhas que moravam ali na beira do rio, pescavam para comer todo dia. Naquele tempo tinha muita dificuldade, muita pobreza, e eles moravam ali. E o meu avô, diz que o meu avô morava ali, trabalhava na roça também, tudo, mas era metido a atirar, aquelas coisas. Aí, aquele tempo, tinha aquelas invasões, aquele povo que ganhava no tiro, no grito, e ele se enturmou com o povo e viveu bastante tempo nisso. A minha mãe contava para nós que ele mandava você segurar uma garrafa e ele atirava e arrancava o fundo da garrafa. E você não era atacado. Então ele tinha muita pontaria, mexia com arma de fogo, essas coisas, né? Mas não sei se é história ou realidade. Mas ela contava desse tipo de coisa dele. Dos meus avós, no caso, né? E qual o nome do pai da senhora? Meu pai era José Caroba. E da mãe? Olinda Pereira Caroba. A data de nascimento deles? O meu pai, ele que fez os documentos dele. Então, tadinho, nós comemorávamos dia 15 de julho o aniversário dele, mas quando ele faleceu, ele já tinha 81 anos, tem 10 anos que ele faleceu. Mas no documento, porque a gente apurando as idades, inclusive a idade desse tio Jovencio, estava 93 anos de idade, mas como ele fez o documento dele, fez como queria, porque naquela época ninguém fazia documento e ele perdeu os pais muito cedo. Então ele não tinha quem falasse para ele quando ele nasceu, quando ele nasceu. E a minha mãe nasceu dia 15 de outubro, mas esse meu avô Bravão, ele marcava na escritura do sítio a data de nascimento dos filhos. Então ela nasceu dia 15 de outubro de 1935. Então ele tinha registrado a data dos filhos todinha ali, sabe? Então nós sabemos que ela tinha assim. Ela faleceu tem 1 ano e meio, quase 2 anos, ela faleceu em dezembro do ano retrasado, então ela faleceu com 87 anos. Sim. E qual que era a relação na infância com os pais da senhora? Como que era? Olha, o sinônimo da vida era trabalhar. Trabalhar, mas minha mãe e meu pai quis que eu estudasse. Então eu fui para a escola na idade certa, 7 anos, fui para a escola, lá nessa fazenda que eu morei. Eu tinha 7 anos quando nós saímos de lá. Eu já tinha mais, que eu estava na terceiro ano, que é a terceira série, que era naquela época. E aí eu estudei lá, comecei a estudar lá, mas a minha mãe sempre fez tudo para que eu estudasse. Aí quando a gente mudou aqui em Jardim Alegre, eu terminei a 4ª série. Aí eu tinha terminado a 4ª série já, daí nós mudamos aqui e eu fazia um exame de admissão para a gente fazer o ginásio, naquela época era chamado ginásio, em 1972. Então daí eu entrei para a escola Anita Garibaldi,
fiz os 4 anos ali, depois terminei os 4 anos, aquele tempo de ginásio era 4 séries. E daí eu fiz o que hoje é 2º grau, mas eu fiz escola normal, de manhã em Vaiporã, e à noite eu fazia contabilidade aqui. Fizeram uma extensão da escola de contabilidade de Vaiporã, e eu estudava aqui, contabilidade. Eu dava aula, estudava no magistério, escola normal, que eles chamavam aquele tempo. Escola normal em Vaiporã de manhã, vinha meio-dia, parava lá na estrada, na rua, hoje é asfalto, mas naquele tempo era estrada de chão, parava lá e já ia para a escola. O Cristóvão Colombo era onde eu trabalhava. Sim. Onde hoje de 1ª a 4ª é Dias Teixeira, mas naquela época era Cristóvão Colombo. E eu parava lá, descia, trabalhava até da 1 às 5. E à noite, vinha para casa à noite, eu vinha fazer contabilidade aqui onde hoje é o Anitta. Sim. Mas naquela época era Emílio Ribas, e a extensão, à noite era a extensão da escola de contabilidade. A senhora se recorda como que era a estrutura da casa, onde a senhora morava lá? Sim, é a casa que hoje meu filho mora, mas era uma casa de madeira, nossa casa de madeira, de soalho, aquele soalho brutão, sabe? Não era soalho de coisa não, soalho brutão, tabona assim, ó. E aí a gente tinha as tábuas, e a cozinha era ladrilho vermelho, a gente tinha que encerar, né? A cozinha, e o banheiro era para fora, mas não era chuveiro, era aqueles balde de água, que tem um nome, agora nem sei, mas que a gente tomava banho naqueles baldes de água. Era um balde de água, se ficasse muito tempo acabava a água, entendeu? Tinha que esquentar a água. Tinha que esquentar a água e encher aquele balde. Sim. E sobre a juventude da senhora, a senhora se recorda assim, que tinha algum hobby, se dava pra sair e tal, fazer alguma coisa, festa, baile, como que era? Eu toda a vida fui evangélica, que eu aceitei Jesus, fiquei crente. Eu tinha 9 anos de idade e os meus pais ficaram crentes naquela época. Antes a gente era aquele católico que tem nome, mas não vai para a igreja, Sim. não respeita, não tem, sabe, ensinamento nenhum. Aí minha mãe conheceu o evangelho e conheceu Jesus através de um programa evangélico e ficou crente. E nós todos ficamos crentes. Com 9 anos? Eu tinha 9 anos, meus pais eram adultos, eu tinha 9 anos. Mas eu aceitei a fé, assim, muito bonito, assim... De verdade, eu me converti, sabe? Sim. Eu achava bonito o jeito que eles adoravam a Deus, o jeito que eles oravam, o jeito que eles cantavam, sabe? Aquilo me chamou a atenção. Isso já aqui? Não, lá na fazenda Sim. ainda, na fazenda Cachoeira lá ainda. Até o lugar que eu fiquei crente, nós congregamos primeiro, chamava Santa Cecília do Pavão. É o município hoje. É o município, próximo de São Sebastião de Amorim. E a gente ia lá na igrejinha, uma igrejinha de madeira também, simplesinho e tudo mais. Aí quando a gente mudou para Bela Vista do Paraíso, a gente congregava também na mesma igreja e tal. Aí quando a gente veio para o sítio, o pastor vinha nos atender ali no sítio, lá na Água Verde. Depois que a gente mudou para Jardim Alegre, aí a gente congregou na Igreja Assembleia de Deus, começou a congregar ali e estamos até hoje. A senhora teve participação ativa, assim, de movimentos que aconteciam na igreja? Sim, aí, lógico, eu entro nas coisas de cabeça, né? Até hoje é assim. Então eu era professora de escola dominical, eu cantava no grupo de jovens, tudo. Mas na cidade tinha muita coisa. Aqui tinha festival de cantores, de levantar talentos, tinha baile, tinha o clube, tinha o cinema. O cinema funcionava na minha juventude, sabe? Eu ficava morrendo de vontade de ir. Só que meu pai não deixava, né? Então meu pai nunca deixou a gente nem ir no clube, nem no cinema. Não, era pecado e a gente não ia. Mas eu aceitava, assim, mas a gente via. Então quando tinha, por exemplo, no dia da formatura, onde que eram as formaturas da escola? Fazia formatura do ginásio, sabe? Foi lá no cinema. E eu tenho foto, eu fui tudo, tinha padrinho, Dona Maria Isabel era viva, ela que era a diretora que fez a formatura, não era colação de grau que a gente falava formatura. Foi linda a cerimônia, sabe? Lá, a gente foi uniformizada, tudo, mas era de 4ª série, nem tinha 2º grau em Jardim Alegre, cara, em 1974.
Ó, você vê quantos anos, né? Sim. Então daí eu ia lá no cinema, conheço o cinema, por esses eventuais, mas não para assistir filme. Para assistir filme eu nunca fui. Uma vez teve um concerto de piano, lá também teve um concerto de piano, coisa mais linda. Tinha uma senhora que morava aqui, o marido dela trabalhava na Caixa Econômica, que deve caixa já, Caixa Econômica. E daí esse irmão dela era um pianista, celebridade, você viu, o cara fantástico. E ela também tocava piano. E eu também fui estudar naquela época, só que eu chegava piano? Lá... Piano? Só que eu chegava lá e danava conversar com ela. Nossa, daí não aprendeu? Não aprendi nada. Tocava, já tem umas valsinhas, umas coisinhas assim, mas ó... Ô, louco, dona Nenê. Tanto conversar, falei, gente, não aprendeu não aprendi piano. Muito lindo, bonito, mas eu nunca tive dom pra música, não. Embora eu tentei piano, tentei violão, cheguei a tocar o hino na avaliação do violão, toquei várias coisinhas, mas doía meu dedo para segurar as notas. Eu abandonei, deixei e não toquei mais. Mas eu nunca fui de música, não. Nem cantar, assim, também eu gosto de cantar junto com os outros. Né? Junto com a Irone, sabe aquela menina que ela tem problema de visão? Ela canta lindo, eu falo que eu gosto de cantar perto dela. Porque daí ela canta bem bonito e alto, os outros pensam que é eu, né? Mas não sou assim de cantar sozinho, muito pouco. Cantei já algumas vezes na igreja, mas não. Mas na igreja eu tinha participação ativa. Nos eventos da igreja e também nas ofertas de ministério que a igreja oferece, né? Pra gente trabalhar com as crianças, por exemplo, ensinar a Bíblia para as crianças. Eu gostava muito, contar história, cantar com eles, né? Eu tinha uma seleção de musiquinhas infantis evangélicas, sabe? Então eu tinha muito e gosto muito de. Até hoje eu ainda canto com os meus netinhos e trabalhamos aquilo lá. E com os jovens da igreja também. Aí depois que eu casei tudo e continuei na igreja tudo, aí eu também fui dirigente do Círculo de Oração. Hoje eu sou terceira dirigente do Círculo de Oração da minha igreja. Mas, assim, participo também nas atividades da igreja e tudo, né? Mas no começo, na minha juventude, eu dediquei muito à igreja. A senhora falou, né, sobre o cinema, né, sobre como que era. A senhora poderia contar pra gente como que era o município naquela época? O que tinha, o que não tinha, o que mudou tanto? Olha, Jardim Alegre era uma cidade próspera. Você tem ideia, em 71, na metade de 71 que eu mudei aqui na cidade. Santo Lira, né? Em 71, 72, o Santo Lira ganhou a eleição da prefeita. E ele foi meu primeiro patrão, que foi quando eu comecei a dar aula. Em 72, eu comecei a dar aula lá nos Caroba. Que ele construiu uma escolinha lá. Você vê ali, só nos Caroba tinha 50 alunos. 50 crianças. Eu fiz a matrícula e deu 50 crianças. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E eu comecei a dar aula com 14 anos naquela escola. E a Fazenda Guaxupé tinha outra escolinha, no Pouso Alegre tinha um grupo escolar, porque eram 4 salas de aula, e mais para cima tinha outra escolinha, na Água da Sarandi tinha outra escola, na Placa Luar tinha escola, com 2 salas, era 2 salas, uma de cada lado. Então tinha muita gente em Jardim Alegre naquela época, muita gente. Ainda tinha muito café, e tinha, assim, era uma agricultura muito desenvolvida, o povo, muita gente, tinha muito mais gente que hoje, tinha 5 bancos, foi em 71. 5 bancos? 5 bancos, tinha a Caixa Econômica, tinha o Banco Itaú, tinha o Bamerindos, tinha um banco Banestado, e tinha um outro banco, que não tinha Bradesco não, era um banco de crédito rural. Que até o Exposito era, ó, você vê, o Exposito é o gerente desse banco. Sabe, São Antônio Exposito? Ele é o gerente. E esse banco de crédito rural foi o primeiro banco de Jardim Alegre. Que eu acho que o Exposito é uma pessoa que vai te contar muita coisa também de Jardim Alegre, porque ele estava aqui há muito tempo. Então, tinha esses 5 bancos, farmácia minha, tinha umas 6 farmácias ou mais,
tinha mercado, tinha muita venda, sabe? A venda com o balcão, que a gente chegava, o comércio era assim. O comércio era assim, era rico, nossa, tinha comprador de cereais, tinha... Mas em relação a hoje, a movimentação naquela época econômica, essas coisas, era maior? Aqui tinha quantos tinha habitantes? Tinha mais. Mais de 50 mil? Não chegou a tanto, mas eu acho que tinha umas 20, 25 mil pessoas, e acho que o município tinha. Você pegava Lidianópolis também. Era tudo, você vê, Lidianópolis, até lá na beira do Rivaí, depois para cá, para baixo da Barra Pedro, você conta, para cá até no Pintor. Era muito grande. Para cá até Pouso Alegre, ali do lado. Então era muito grande e tudo habitado. E num certo período de tempo, Jardim Alegre deu uma decaída. Foi. Depois. O que foi? O que a senhora lembra? Primeiro foi as grandes geadas, né? Geou, queimou, o povo começou a vir da cidade, mudar daqui. Teve uma imigração muito grande para São Paulo, para Curitiba. Nossa, para Curitiba saía família todo dia, sabe? Assim, porque começaram a plantar, derrubaram o café e plantar soja. Aí uma pessoa só plantava 100 alqueires, né? Então aquelas pessoas que moravam aqui foi acabando com a mão de obra. Então chegou a época que nós tínhamos aqui a Casa da Sopa, que o senhor Messias fez. Que casa de sopa que era essa? De manhã o boia-fria, os caminhões de boia-fria, pegava lá na frente do caminhão de boia-fria, pegava lá. E lá era feito um café para o boia-fria tomar café lá. E quando eles levavam comida fria, né? Levava comida para ir para as roças. Ia caminhões de gente trabalhando no sítio. E à tarde eles davam uma sopa. Quando eles voltavam da roça, tomava a sopa e ia para casa. Aí o povo foi diminuindo a mão de obra, o serviço mesmo no sítio, na zona rural, e as pessoas foram embora, foram migrando. E hoje tem lugar em Curitiba que é chamado Jardim Alegre, de tanta gente de Jardim Alegre foi para lá. Moraram quase tudo no mesmo lugar, né? São Paulo, muita gente, Campinas, essa minha amiga que está aqui, hoje ela mora em Campinas, tem 50 anos que ela foi embora de Jardim Alegre. Foi quando começou a ir embora o povo. Então, olha, você vê, aí foi acabando. Aí fechou um banco, fechou outro, fechou uma farmácia, fechou. Porque diminuiu a demanda. A demanda, tinha menos gente. As escolas, era de primeira a quarta. Tinha quantas escolas rurais? Tinha, acho que umas 50 escolas rurais. Então. Né? Se não me engano, era 58, não tenho muita certeza não, mas era bastante. Muitas escolas, todo bairro tinha escola. Acabou tudo. Tudo. Você vê no assentamento, tinha escola, em todo lugar tinha escola rural. E eu fui fazer exame. Infelizmente, né, essa geada negra aí, ela acabou afetando não só aqui, mas todo o Paraná, o progresso dos municípios, né? Imagina só. Imagina se não tivesse tido isso. Pois é. Poderíamos estar. A cidade poderia ter crescido mais, embora o Jardim Alegre teve uma alavanca, né? Podemos dizer assim, ele cresceu, ele industrializou, hoje já tem empresa gerando emprego aqui e tudo. Sim. Mas naquela época não, era agrícola, extremamente agrícola. Só agrícola, nem na minha época que eu cheguei aqui, nem aquela, como é que eu digo, granja de frango, não tinha. Tinha uma de ovos ali, de galinha botadeira na placa do ar, mas pequenininha, sabe? Então não tinha granjas, era só em grande centro. Era agrícola, arroz, feijão e milho e o café, muito café. Depois que foi mudando a agricultura, as pessoas foram indo embora. E ficou assim, como hoje, mas ainda tem muita gente, mas não tanto. Já tem bem menos pessoas. Dona Neni, agora falar um pouquinho ali, como que a senhora conheceu o esposo da senhora? Ah, sim, o meu esposo, é uma história é até emocionante, né? Porque eu perdi meu esposo esses dias. Mas eu trabalhava com uma pessoa, uma professora, muito minha amiga, mas assim, do coração mesmo. E ela namorava um rapaz
que fazia ela de boba, mas você precisa de ver que coisa que era, sabe? Louco. Não marcava que vinha, não vinha, e deixava, não ia buscar ela na escola, e um monte de coisinha assim, sabe? De quem era bem danado. E eu não sabia quem era. Eu falava pra ela, larga esse homem, que é isso? Vai ficar com esse namorado aí desse jeito? E a gente trabalhava junto, eu e ela estudava, dava aula de manhã, onde hoje é a delegacia, mas naquele tempo era a escolinha, era um grupinho ali. E daí o que eu fiz? Eu vinha com ela até na esquina, conversando, e eu mandando, para com isso. Cada vez que ele fazia uma dessas roubadas com ela. Aí quando teve a festa junina da escola, que era Anitta Garibaldi, a escola aqui. E a minha mãe trabalhava na escola, mas eu não vinha na festa junina, porque meu pai deixava. Mas ficou frio e minha mãe mandou falar para mim trazer uma blusa para ela. E eu vim trazer a blusa para ela. Quando eu entrei no corredor da escola, assim, lá estava minha amiga com o namorado. E eu passando rapidinho com a blusa, assim, no escuro ainda, né? Que eu olho, ela, Neni, oi, vem cá, deixa eu te apresentar meu namorado, pra você ver. E era o Wilson. Era o meu namorado. Não era meu namorado ainda. Não era meu namorado na época ainda, né? Mas eu falei, é esse. Tá explicado, que a minha amiga era bem modesta. E eu achei ele lindo, né? Falei, tá bom, muito bem, muito obrigado, né? Prazer, da tarde, fui lá levar a blusa para minha mãe. Quando eu voltei, era numa sala de aula que eles faziam a cozinha. Quando eu voltei, eles já queriam me levar. Nós vamos te levar. Os dois bonitos, a minha amiga e ele, me levaram lá na minha casa. Aí eu falei, Jesus. Tá, tudo bem, então vamos comigo, tem um pedaço. Aí foram comigo os dois, e a gente foi conversando. Pronto, nunca mais vi. Ele foi para Londrina, mudaram para Londrina. Ele morava aqui, mas mudaram para Londrina. Aí nós morávamos naquela casa que eu falei para você, de madeira, tudo assim, a gente morava na rua Santa Rita. E do lado de baixo tinha uma casa que alugava, que era uma pessoa que morava no sítio, e ele alugava a casa. E eles foram para Londrina e depois se decepcionaram, porque sair do sítio para ir para a cidade, né? Chega lá, não acha emprego bom. E eles também eram daquele povo que estava imigrando, que estava indo. O que eles fizeram? Eles voltaram. E o homem veio, alugou a casa. Quando foi de noite, à noite, chegou a mudança. E uma menina chorando naquela mudança, aquele povo. E eu levantei cedinho, 7 horas, tinha que pegar o ônibus lá na praça. Na praça não, lá onde hoje é a Droga Mais. Ali era o bar da rodoviária. Ali que os ônibus paravam pra gente ir para Vaiporã, ir para Lidianópolis, passava por ali, passava no meio da cidade. E eu levantei bem cedinho. Quando eu peguei material, toda aquela coisa, a escola normal era um terror, igual a magistério, cheio de coisa pra gente fazer. No que eu saí com o meu materialzinho assim, de cara com a pessoa, na casa vizinha, do lado, só tinha cerquinha no meio. Eu, oi, bom dia. Aí eu voltei. Mãe de Deus, não sabe quem que é que mudou aí? O namorado da Tiana. Mas eles já tinham separado, a Tiana já tinha casado com outro. E eu falei, Pinheiro, mãe. Ela falou, capaz, é assim. A minha mãe, vai pra escola, você vai. Peguei e fui pra escola. Tá bom. Quando eu voltei, lá tava a família, já estava conversando com a minha mãe, tudo, né? E conhecemos ali o meu sogro, acho que gostou mais de mim do que ele, porque ficaram muito meu amigo, tudo. Você vê que benção que era, as duas famílias ali morando perto. Muito meu amigo, mas não namorava não, vixe, eu morria de vergonha, Deus me livre guarde. E daí foi. Daí 10 anos, depois, o meu sogro falava pra mim assim, Neni, casa com o meu Virso é uma benção, é um moço bom. E eu, seu Antônio, ele tinha namorado, tinha namorado. Eu, não, o que é isso? Tu tá ficando louco? Eu vou falar nada. O dia que ele comprou essa casa aqui, o meu sogro comprou, era uma casinha de madeira.
teu pai lembra que ele tinha uma casinha de madeira aqui. Comprou para ele e o meu sogro encontrou comigo na esquina, eu vim da escola, e ele falou, comprei a casa para vocês. Que casa, seu Antônio? A casa para vocês morar. Eu sei o verso. Ele falava, pô, viu o verso. E eu falei, seu Antônio, vai falando isso, a namorada dele vê o senhor falando isso, vai me bater. Onde já se viu o senhor falar isso? Não, mas ele vai casar com você. Ele vai casar com você vai casar com o meu verso. Porque ele achava ele muito bom e achava eu também muito boa. Gostava, que eu era trabalhadeira, tudo bem. E foi. E meu sogro faleceu. Antes disso. Depois que meu sogro faleceu, em agosto, dia 26 de agosto, meu sogro faleceu. E o meu marido também agora faleceu dia 26 de agosto, 40 anos depois, você já pensou? E daí o meu sogro pegou e chegou lá ele faleceu, e em agosto ele faleceu, né? Quando foi no final do ano, em janeiro, no Natal daquele ano, minha sogra estava, os filhos estavam muito tristes, porque tinha morrido o pai, aquela coisa, o primeiro Natal deles triste. Aí minha mãe fez o quê? Foi lá. Ai, dona Luísa, vem comer com nós aqui no Natal e tudo. E ela já tinha... Aí almoçamos lá, eles almoçaram com nós no Natal e nós fomos almoçar lá no janeiro, no dia de ano. Chegou lá meu irmão, que era muito sapeco, o Jair, começaram a brincar, e a minha cunhada, e brincar, e fizeram nós dois sentar perto do outro. Pronto, eu quase morri de vergonha. Mas daí, uns 15 dias, nós começamos a namorar. Namoramos 1 ano e meio, por aí. Mas eu já conhecia ele há muito tempo. Né? E casamos em 84. 84. Fiz 40 anos de casado, dia 21 de abril de 84. E como que foi o casamento? O casamento, eu era evangélica e ele era católico. Mas não ia na igreja. Aí, nem o padre fazia meu casamento, era o padre Zé Martim? Não. Zé Martim, João Benedito. João Benedito, não é Zé Martim, João Benedito. E o padre pegou e não fazia meu casamento e nem o pastor, né? Aí nós pensamos, o que nós vamos fazer? O padre ainda deu uma chance para nós. Se vocês virem aqui, fazer o curso de noivo e fazer os rituais, aí eu posso pensar. Aí, capaz, e o meu pastor também, se ele ficasse crente, ele fazia o casamento. E daí nós falamos, mas que negócio é esse? Nós temos que ir para eles fazer nosso casamento. Vamos casar em casa, no civil. Aí casamos no civil. Seu Zé Pretinho era o como é que fala? Juiz de paz. E a dona Cleuzinha veio aí na minha casa, arrumaram uma mesa bem bonita, decorada, tudo, e fez meu casamento civil ali. E eu não casei na igreja, casei no civil ali. Eu era professora já e ele trabalhava na Pismel, uma revendedora de carro que tinha em Vaiporã, da Chevrolet. E daí ele trabalhou um tempo lá, depois pegou caminhão de novo, ele trabalhava com caminhão, né? Ele gostava de caminhão. Aí foi trabalhar com caminhão, mas a gente se conheceu assim. Foi desse jeito que chegamos a casar. 41 anos. E agora... Teve festa? Teve. Fizeram... Aquele tempo era assim, bolo, salgadinho, batatinha pequenininha, cozida e temperada. Essas coisas, sabe? Pão com carne moída. Essa parte é boa, Essa parte é boa. Refrigerante, chopp. Teve até chopp no casamento. Louco! Você precisa ver. O pessoal bebendo até. Ficaram. Mas assim, foi uma coisinha simplesinha. Em casa mesmo também que eu fiz. Porque a gente, naquele tempo, não tinha condições de fazer festa também, não. E a senhora teve filhos? Tive 2 filhos. 2 filhos? O meu mais velho, o Wilson Cantertese Júnior, nome do pai, e o meu marido é o Wilson Cantertese, e ele, o Wilson Cantertese Júnior, e o Elber Fernando. Aí 2 anos o Elber Fernando nasceu. Os dois em diferença de 2 anos. Hoje eles são farmacêuticos. Os dois? Os dois. Olha, os dois são farmacêuticos e professor de química.
E o Juninho é professor de Química e de Geografia, mas não exerce a profissão de professor, não. Só bioquímico e farmacêutico. E a senhora tem netos? Tenho 3 netos. 3 netos. Eu tenho o Theo, que é o mais velho, tem 10 anos, a Ana Luísa, com 9 anos, e o Felipe Antônio com 10 meses. Tem 10 meses. Que bênção, né? Uma bênção, verdadeiramente a minha bênção. Porque agora que eu estou vivendo o luto da morte do meu marido, meus netos é que me levantam, sabe? É que me levanta, que me encoraja e que ocupa o meu espaço, a minha cabeça, sabe? Sim. Então eles estão me ajudando muito. Os mais pequenininhos é quem mais me ajuda. Sim. Na verdade. Uma bênção de Deus. Dona Neni, vamos falar agora sobre a docência, educação, né? A carreira da senhora como professora, Então, né? Como que a senhora começou a lecionar? Olha, eu desde criança tinha um sonho de que eu queria ser professora. Eu tinha as minhas professoras, eu brincava em casa, meu irmãozinho, meus primos, todo mundo era meu aluno e tinha que me chamar pelo nome da minha professora. A minha primeira professora chamava Dulce. Tinha que me chamar Dona Dulce. Naquele tempo não tinha tia, era Dona Fulana. Depois eu tive uma professora que chamava Ceci. Tinha que me chamar de Dona Ceci. Depois eu tive uma professora que chamava Zeni. Tinha que me chamar de Dona Zeni. E era assim. Daí eu fui ficando grande, estudando, mas eu queria ser professora. Aí quando nós mudamos aqui no Monte Alto, foi quando o Santo Lira ganhou a eleição aqui, em Jardim Alegre, e daí o meu tio, o Juvencio Caroba, tinha ganhado a promessa do Santo Lira, do prefeito, que fazia uma escola lá no sítio dele. Porque ele tinha muito neto, ele tinha 13 filhos, tudo tinha neto, então ele tinha muito neto e tinha bastante gente pertinho dele, sitiantes, muita criança. Tinha 50 quando eu fiz a matrícula. Aí o Santo Lira falou, eu faço a escola lá, eu faço uma escola aqui para você. E fez mesmo. Aí ele pegou e falou para mim, o prefeito vai fazer uma escola aqui, mas eu queria que você desse aula, meu tio, né? Que você desse aula na escola. Aí ele falou, vamos lá na prefeitura, né? Daí ele veio, a escola não estava construída ainda, mas lá no meu tio tinha uma igrejinha católica, uma igrejinha de que eles celebravam, rezavam um terço, celebravam a missa de vez em quando, eles faziam a festa de Santo Reis naquela igrejinha, eles fizeram por muitos anos a festa de Santo Reis, sabe? Era uma festa tradicional de Jardim Alegre, aquela festa. Lá, eu acho que a primeira companhia de Santo Reis que teve em Jardim Alegre foi a do meu tio, sabe? Lá nos anos 72. Mas isso no Monte Alto? Não, na placa. Na placa. Indo para Pouso Alegre. Ali hoje mora a Lourdes Caroba, o Lício. Antigamente tinha bastante folha de reis, inclusive o Marcílio Bento, aquele povo do eles também tudo de folha de reis. E eles reuniam nos bairros assim e faziam lá o encerramento lá na igrejinha. Daí ele veio conversar com o Santo Lira falou, não, tudo bem, manda ela vir fazer o teste aqui, e você vai, e começa a funcionar a escola na igrejinha, e eu mando quadro, carteira, tudo lá na igrejinha, e nós já começamos a fazer a escola. E realmente fez bem desse jeito. No instantinho eles fizeram a escola, e daí nós saímos da igrejinha e fomos para lá. E eu vim fazer o teste. Eu tinha 14 anos. Ninguém perguntou quantos anos eu tinha, eu também não falei para ninguém, e eu não podia nem ensinar 14 anos, já viu? Uma criança dar aula para criança? Então... Mas não tinha professor naquela época. É a coisa mais difícil. Aí eu fiz o teste, eu fiz o teste, e mais 2 professoras que foram dar aula em Monte Alto. A Mercedes e a Zilda, irmã dela, foram dar aula em Monte Alto. E a Joanita que trouxe nós para fazer essa prova ali. Aí a gente fazia uma prova escrita, a Lila, irmã da Márcia, a mais velha, a Lila, ela que era inspetora municipal daquela época. Aí, onde hoje é o hospital, o posto de saúde, ali que era a prefeitura. Aí nós fizemos a prova, conseguimos nota, né, na prova, acertamos, e eu fui, naquele dia que eu fiz a prova, eu já fui para lá, eu comecei a estudar aqui em Jardim, vinha de ônibus cedo de lá, para estudar aqui em Jardim, na escola, no ginásio, aquele tempo falava ginásio,
e voltava e dava aula para 50 crianças. Encheu a igrejinha. E eu tinha 1º, 2º, 3º e 4º ano. Sim. Aí trabalhei desse jeito lá, eu trabalhei 1 ano lá na escolinha, 2 anos eu trabalhei nessa escolinha. Daí eu fui para Lidianópolis, dar aula em Lidianópolis. A Lila me transferiu para lá, porque lá também não tinha professor e tinha bastante escola, tinha bastante aluno. Aí eu fui lá, dei 2 períodos de aula lá em Lidianópolis, e daí fiquei 1 ano lá em Lidianópolis, aí vim para Jardim e fui dar aula no grupinho, que é onde hoje é a delegacia. Era um grupinho ali, eu falava grupinho porque era uma escolinha velha, e tinha 4 salas de aula, e a gente trabalhava ali. A Ieda Rec era diretora na época. Aí já foi quando o seu Alzimiro ganhou a eleição. Nesse ano que eu vim para Jardim Alegre. Foi quando ele ganhou a eleição, que terminou o mandato do Santo Lírio, porque o mandato do Santo Lírio foi só 2 anos. E ele candidatou e ganhou. Aí eu fui para aquela escola, fui trabalhar ali. Aí trabalhei de 1ª a 4ª, muito tempo, aí estudei escola, terminei o ginásio, estudei escola normal, parei 1 ano, trabalhei 1 ano para eu poder juntar dinheiro para fazer faculdade. Aí fiz a faculdade em Mandaguari. Quando eu comecei a fazer a faculdade em Mandaguari, aí surgiu aula no 2º grau para mim. Lá no Cristóvão Colombo. Era a extensão ainda. Aí eu trabalhei, era a Escola Tiradentes, que chamava. E daí a Irma Barbiche, que era diretora. Aí sobrou umas aulas, sabe? Tinha umas aulas que ninguém sabia o que era, não tinha livro, não tinha nada para trabalhar aquilo lá. Mas aparecia aquelas aulas. As aulas eram de administração de empresa, para você ver como administrar a empresa, como fazer. E eu não dispensei, eram 16 aulas. Menino, fui correndo. Ela falou, tia Nini, vem, vou sim, pode pegar. Trabalhei 1 ano sem receber, você acredita? O governo não me pagava, mandava a documentação e ele não me pagava. Aí, mas eu trabalhei 1 ano. Aí, no final do ano, eu fui para a igreja, num congresso de jovens que tinha lá em Curitiba. Lá eu fui na Secretaria de Educação, falei, escuta, por que eu não recebo? Estou mandando documento, trabalho ali, etc. Ah, verdade, está aqui mesmo. Você já pensou? E daí? Aí recebi. Aí eu falei, mas por que não me paga? Foi quando começou os professores CLT, que chamava, que é o PSS hoje, né? Contratado. Era contratado. Aí, nossa, menina, eu fiquei tão brava. Ela falou, mas por quê? Ele falou, não sei, às vezes passa no esquecimento. Eu falei, como que passa o esquecimento? Como? Acha? Faltou documento. Eu falei, faltou documento, vocês pedissem, né? A gente mandava. Aí falei, você vai assinar aqui pra mim que você está implantando meu pagamento. Ele falou, não, eu não vou fazer isso não, depois não pago, só vem aqui me cobrar de novo. Eu falei, claro que eu venho. Era dia 17 de janeiro. Você acredita que ele implantou meu pagamento aquele dia? Era 6 horas da tarde, eu estava lá conversando com ele. Ele pôs o meu pagamento naquele dia e veio de uma vez todo o meu ano inteirinho. Veio 272 mil cruzeiros, que era cruzeiro. E daí meu pai eu comprei uma chácara com o dinheiro. Você já pensou? Hoje nós trabalhamos o ano inteiro, formado, pós-graduado, não compra um carro no ano, com o salário de professor. E aquele ano eu comprei uma chácara. Também que o valor da terra não era igual hoje. Não era igual hoje, hoje está mais valorizado também. E daí eu trabalhei 32 anos na escola. Passei no concurso do Estado. Eu passei no concurso do Estado, porque eu era municipal. Aí passei no concurso do Estado, assumi, depois eu fiz transposição de 1ª a 4ª, porque daí os municípios assumiu a 1ª a 4ª série, né? Depois virou a 1º a 5º ano, e eu fiz transposição para o Estado, daí trabalhar no 2º grau. Trabalhei no 2º grau, inclusive seu pai foi meu aluno, o Levan, tudo eles lá. O Milton, teu tio, né? Nenzinho, né? Nenzinho, E daí eu trabalhei no 2º grau e trabalhei no Anita Garibaldi. Terminei meus 32 anos de magistério no Anita Garibaldi. Daí me aposentei. Faz quanto tempo?
Foi em 2003. 2003. Faz 20 anos. Nossa, que eu não, aposentei. faz 21. 21, mas 24, 21 anos. 21. E daí eu aposentei, daí eu fiquei em casa uma época, meus filhos já estavam estudando, e daí fui convidada para ser secretária de educação do município. Aí eu fui trabalhar no município. Trabalhei na gestão do seu Mauro. Trabalhei 2 anos e 8 meses. Aí quando o Furlan ganhou a eleição, daí saí, porque daí foi o padre que ganhou, ele tinha outro secretário. Aí quando o Furlan ganhou a eleição, ele me chamou para assessoria, para assessorar o prefeito. E eu fui ser secretária administrativa. Fui 6 anos secretária administrativa. Daí que surgiu a Casa Cultura, né? Porque a Casa Cultura surgiu no mandato. Ela já existia, o prédio. Só que não funcionava. Não era a Casa da Cultura. Não tinha, de cultura não tinha nada. Tinha uma biblioteca lá. Karatê, era mínima coisa, menos a cultura. Não tinha funcionário. Não tinha, e daí nós começamos com aquela semente, a vontade de fazer daquilo um centro cultural, né? E fazer virar o que virou hoje, né? Que eu vou falar a verdade. Hoje nós estamos falando com orgulho que tem uma casa cultural, com como é que fala? Com projetos, né? Recursos que hoje se tem para a cultura, e o município, através da Casa Cultura, consegue ajudar as pessoas, né? Que a primeira lei lá, o Aldir Blanc, veio. Aí foi formado o conselho, eu faço parte do conselho, mas antes, para fundar a Casa Cultura, para começar a trabalhar e a criar e a fazer aquilo que é hoje, que ainda tem muita coisa para fazer, mas para dar aquele pontapé, o começo, alguém ser responsável por aquilo, alguém criar o que fazer, aquilo eu ajudei. Discursei no primeiro encontro das primeiras damas lá, que até eu fiquei assim, feliz com o que eu tinha para contar. Porque eu vi esse município crescer, eu vi esse município ir, cair e começar a levantar de novo. Então eu vi aquilo, eu vi a história de Jardim Alegre, eu vivi, eu fiz parte dela. Então, através da Casa Cultura, resgatamos tudo aquilo. Tá? Então, no primeiro encontro das primeiras damas, foi muito bonito, foi assim, uma coisa, que pena que não teve mais agora, do ano passado não teve, e nem esse ano, né? Mas eram festas muito bonitas, sabe? Quando na pandemia a gente fez online, a gente fez por 2 vezes, eu acho, a gente fez, como é que eu falo? O Google Meet, né? Através a gente comprava um negócio lá na internet e fazia online a reunião. E daí entrava, mas as pessoas, nós acordamos lá, gente do Zé do Pif, que foi um dos prefeitos lá, a primeira dama daquela época veio na nossa festa, Dona Maria. Ela veio com o filho acompanhado, a família do Nelson Soberaia, a família do Interventor, sabe? A família do João Toscano, a família do Alzimiro Moraes, sabe? A gente relembrou, eles ficaram muito felizes. O neto do seu Alzimiro Moraes, o Wilson, que você dizia, acho que você conheceu ele falou, isso é inédito no Brasil. Ele postou lá no blog dele que Jardim Alegre tinha feito esse evento inédito no Brasil, porque ninguém tinha lembrado das primeiras damas até então. E foi a Ana e o Felipe que tiveram essa ideia, e nós compramos a ideia e fomos fazer, fizemos lembrancinha, tudo, marcou tudo. Sim, muito bom. Muito bom, e a gente viveu isso, né? E, tipo assim, como que a senhora vê a educação no passado e a educação hoje? Olha, a do passado tinha muita coisa para fazer. Muita, mas muita mesmo, sabe? Nós tínhamos as crianças que tinham algum problema de saúde, né? Hoje já diagnosticado, então a educação é outra hoje. Hoje nós podemos dizer, eu não sei se ela é melhor ou se pior, porque a gente ensinava e aprendia. No grito, no gogó, no pó de giz, era daquele jeito. Mas nós não tínhamos os recursos que tem hoje. E hoje nós temos o recurso, mas não tem muita gente interessada em aprender.
Então a gente tem que... Tudo se tornou mais fácil, né? Mais fácil. Então, até de primeiro brincava assim, professor, é para copiar? A gente passava no quadro, é para copiar? Não, meu filho. E eles não tinham o que falar, né? E a gente brincava, não, vai fazer o quê? Se fosse para copiar, não passava, né? Hoje não. Se você falar para os alunos, não é para copiar, eles falam, ah, tá, vou tirar uma foto, professor. Pega o celular e tira uma foto do quadro. Nossa. É isso que eles fazem. Então, porque a tecnologia levou o povo a viver diferente. Né? Ai, proibido o celular na escola? Proíbe, mas eles usam. É igual na cadeia, proíbe, mas tem. Proíbe, mas tem, alguém tem. Agora, na escola, como é que vai proibir? Uma vez eu fiz um curso que eu não queria usar celular nem calculadora. Eu sou contra usar calculadora. Eu acho que para se calcular, tem que primeiro aprender a tabuada. Aquela tabuada, 2 vezes 1, 2 vezes até 2 vezes 10. Ou 10 vezes 10. Quando você aprende esse bloco, você faz qualquer cálculo, qualquer divisão, qualquer multiplicação, qualquer raiz quadrada, qualquer potência você faz. A hora que você aprende a multiplicar aquele tabuleirinho. E daí a professora que eu estava fazendo esse curso, eu ainda estava na ativa, dando aula ainda. Ela estava admitindo os alunos usar calculadora. Aí ela virou para mim e falou assim, professora, o mundo desenvolvendo a passos largos. A senhora acha que a senhora vai ter seguidor para trabalhar o seu conteúdo de matemática sem calculadora? A senhora não vai ter. O mundo não vai parar para atender a senhora, o seu desejo. Não vai. Eu falei, então, professor, não vai. Eu sei que não vai. Só que o dia que eles vão fazer vestibular e que não é permitido, ou o dia que vai fazer um concurso e que não é permitido, eles vão se arrepender de não ter me seguido, não ter feito o que eu pedi. Mas eu sei que muito não vai. Só que enquanto os vestibulares, os concursos, não forem sem a calculadora, não for como é hoje, sem a calculadora, eu vou continuar defendendo que é melhor você aprender. E eu aconselho a senhora, aprenda, para você não passar vergonha. Porque senão você vai passar vergonha, ou você pode não conseguir dominar esse domínio de calcular somando, que você sabe, vai faltar papel para você. E o raciocínio não vai estar tão em dias para fazer esses cálculos mentalmente. Então, convém aprender. E ela achou que tinha ganhado de mim, sabe? Que eu, capaz que eu ia mudar o mundo, né? Uhum. Eu não consegui mesmo. Que hoje eu acho que até usa. Não sei nem se usa nos vestibulares de concurso, mas não, acho que não usa. Mas só que o povo não sabe. Você vai numa lanchonete, você compra duas Coca-Cola de R$5, as pessoas fazem na calculadora. Não é? E você dá uma cinquentona para pagar para você ver. Vai para a calculadora para saber quanto vai te voltar. E quantas vezes volta errado. Entendeu? Então eu continuo defendendo. Número é exato, é lindo, é maravilhoso. Vale a pena calcular, vale a pena usar a tua cabeça e você é capaz. Todos é capaz. Ninguém, não adianta choramingar. Eu lembro do Alex. Eu não consigo, não. O vô Mauri, o vô Mauri gostava, o vô Mauri era bom também. O Mauri era muito bom. Mas ele reclamava que era muita coisa para a cabeça dele. Hoje ele não precisa. Uma das vezes que o meu marido foi lá fazer serviço com ele calculando lá, eu falei, agora você consegue? Mas agora eu posso usar a calculadora. Eu falei, mas agora você consegue pensar o que você tem que fazer. Então, olha pra você ver, a vida vai levando as pessoas e eles têm que se virar daí, né? Tem que se virar. Mas é assim mesmo que vive, que se vive. Tem que aprender, tem que querer, tem que ter vontade, tem que querer crescer. E eu toda a vida defendi isso. Raça, coragem, lutar, criar. Não tem hoje, mas eu posso ter amanhã. Não tem, vamos procurar ter, sabe? Então a Casa Cultura tinha muita coisa que nós sonhamos para ela, sabe? Muita coisa.
Algumas foram conseguidas, mas algumas ainda não. Ainda tem muita coisa lá que precisa. Mas com esforço, né, a ajuda de todos, a gente tem a vontade da ação, do agir, a gente vai conseguir. Vai, se Deus quiser, vai sim. Se Deus quiser. Dona Neni, tem mais alguma pergunta que a senhora queria deixar aqui? Alguma palavra que a senhora queria estar falando? Algo que não foi perguntado? Olha, eu não falei dos prefeitos que Jardim Alegre teve, mas eu acho que não é necessário, né? Mas eu vi todos eles passarem por Jardim Alegre, vi Jardim Alegre crescer, vi Jardim Alegre eu vi Jardim Alegre instalar a luz elétrica, meu filho, nas casas, que não era todo mundo que tinha. A maioria não tinha, só tinha nas avenidas. Eu vi asfaltar, eu vi as casas se transformar em casa de alvenaria. Então, tudo isso, eu sou muito grata a Deus, sabe? Grata a Deus por eu ter vivido isso. As epidemias que passamos, vencemos, as doenças que teve, foi vencida. Todos os desafios que Jardim Alegre enfrentou até agora, eu vi eles passarem e enfrentarem. Nós já tivemos prefeito preso, já tivemos prefeito liberado, já tivemos prefeito quase caçados, e prefeitos, grandes prefeitos. Tivemos prefeito que não tinha vergonha de fazer coisas assim feias, aproveitando do poder que tinha, sabe? Perseguições, cada coisa assim pequena para a grandeza de Jardim Alegre, pequena. Hoje eu falo que Jardim Alegre cresceu muito, muito mesmo. Sou feliz em morar aqui. Estou triste hoje porque estou em luto, né? Estou em luto do meu marido, mas eu criei meus filhos aqui, casei aqui, criei meus filhos aqui. Eu não nasci aqui, mas meu sangue é Jardim Alegrense. Quero partir para a eternidade aqui. Quero ficar aqui, em Jardim Alegre, os meus restos mortais aqui, nessa cidade que eu escolhi. E que é o meu berço, sabe? Aqui é um lugar de gente boa. Tem os que tentam ser ruim, ficam envergonhados porque não tem lugar para eles, acaba caindo. Tem quem tenta iludir nossas crianças com droga, com tanta porcaria, mas acabam caindo, e Deus liberta, Deus cuida dos deles. Tem muita gente boa, muito jovem comprometido com a vida deles, com a educação, com o bem-estar. Então é um lugar bom de morar, um lugar sossegado, tranquilo, e assim, um lugar de amizade. Tem uma pessoa doente na cidade e aquela pessoa não sara logo, a cidade inteira ora por ela. Quando meu marido foi para o hospital, a cidade inteira orou por meu marido. Ele partiu porque era o dia dele. Deus tinha escolhido para ele aquele dia. Mas a cidade inteira orou por ele. Sabe? Diz para mim, Neni, nós estávamos orando, pedindo a Deus pelo teu marido. Quando eu tive Covid, eu fiquei 9 dias internada com Covid. A cidade inteira pediu a Deus por mim. Sabe? E Deus me devolveu a vida, porque eu fiquei muito mal. Mas Deus me devolveu. Então já recebi muitas bênçãos aqui nesse lugar. E principalmente a bênção da vida, né? Da vida, viver, amanhecer cada dia e ver que... não tem graça tão maior, né? Não tem graça maior que o dom da vida. Muitas vezes é uma coisa que corriqueira, que ninguém pensa, só que é um dom, uma graça dada por Deus. E a beleza que é a vida, né? Só você é você. Com a sua cor de cabelo, a sua voz, o seu rosto. Não tem presente maior. Não tem. E é único, nós somos únicos diante de um Deus Todo-Poderoso. Então se tiver que deixar um recado, eu deixo eu relembro o mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí, olha, com Deus e com Deus, com os meus irmãos, unidos numa só fé, num só amor, e obedecendo o mandamento que Maria deixou, né? Que lá em Caná da Galileia, Maria falou, fazei tudo o que ele mandar. Então nós queremos fazer tudo o que ele me ensinou, tudo que Jesus nos ensinou. E se nós fizermos isso, seremos felizes, nossa terra vai, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso, então, olha que coisa mais linda, isso, não é? E Jardim Alegre, você viu na entrada de Jardim Alegre a frase que colocou lá? Seja feito a sua vontade. Aqui acontece o que é da vontade de Deus. Amém. Amém. É assim que eu quero viver.
Amém.